o Brasil não é um país civilizado. É difícil imaginar a dor desse jovem que perdeu a esposa de 27 anos, com quem teve uma filha de 7 meses, por conta de um tiroteio. Enquanto isso, policiais estão proibidos de fazer operações em favelas por ordem da mais alta corte do país. Esse é o principal motivo pelo qual eu saí do Brasil há 10 anos. Não há a mínima condição de vida civilizada com esse grau de violência. Aqui nos Estados Unidos, moro numa casa de frente para a rua, sem muro nem grade nas janelas e me sinto seguro. Faz 5 anos que estou nessa vizinhança, e não há um relato sequer de crime violento. Nunca ouvi um relato de alguém que tenha sido assaltado à mão armada ou que tenha sofrido algo como um sequestro relâmpago, nem mesmo de algum roubo de celular. Claro que há alguma violência como em qualquer grande centro, e sempre há a possibilidade de ocorrer alguma fatalidade. Mas não chega nem perto do nível de criminalidade das cidades brasileiras. A violência deveria ser a prioridade número 1 da sociedade brasileira. Infelizmente, as pessoas se acostumaram a viver numa verdadeira guerra civil não declarada, como naquela história do sapo cozido lentamente na panela. Quando eu vivia no Brasil, já ficava muito incomodado com essa realidade. Mas apenas uma experiência fora pode dar a exata dimensão da brutalidade vivenciada diariamente pelos brasileiros. Eu não sei como você foi concebido, se em pecado, não sei se nasceu de um estupro ou de um casamento sacramentado, não me importa. Desde toda a eternidade Deus sonhou com você. A vida não é um fardo, meu irmão, é uma bênção. A criança, o monstro, é geneticamente culpada já que é filha de um estuprador. O nome disso é eugenia. Pensamento muito popular entre as autoridades da Alemanha da década de 1930, se é que vocês me entendem. Triste notícia. Que as autoridades assumam as suas responsabilidades e trabalhem honestamente para reverter os resultados negativos. A Folha de São Paulo conta a história como se os hospitais de São Paulo estivessem errados por se recusar a sacrificar um bebê de 8 meses, absolutamente viável fora do útero. A única coisa que se salva nesta matéria macabra é o senso de justiça da menina, em oposição à sanha assassina dos demais personagens, que a horas tantas diz a mãe: tadinho do nenê, mãe, ele não tem culpa. Síntese da política econômica lulopetista. Taxação das blusinhas dos pobres para cobrir as benesses bilionárias aos amigos corruptos do rei. Moral da história. Qualquer candidato com chances mínimas será taxado de troglodita pelo maior dos vagabundos trogloditas. Pedido aos fabricantes. Para o bem da nação, por favor, façam chegar estes produtos à presidência o mais brevemente possível. Por que nenhum desses ativistas vai para a China protestar contra as usinas termoelétricas ou para a Rússia protestar contra a exploração do petróleo? A técnica de guerrilha de informação era clara. Foquem nas mulheres e meninas, polarizem a tragédia, usem a mazela humana e ignorem que se trata do assassinato mediante tortura de um bebê de 5 meses. Aí vai o Lula e chama os bebês de monstros, não basta silenciar, eles precisam desumanizar, tão vil quanto Mengele. Para certos dirigentes da OAB, até um potrinho tem mais direito à vida que um bebê humano. Que monstro vai sair do ventre dessa menina? Para Lula, a criança fruto de um estupro seria um monstro moral como o indivíduo que o praticou. Estaria plenamente justificado o aborto, como ato de eugenia purificadora. Abjeção moral e perversidade ideológica de mãos dadas. Aqui Jones Manuel finalmente entende o teatro das tesouras, e porque o inimigo político é transformado em monstro, porque isso justifica tudo. A falsa luta contra o fascismo está sujeitando a esquerda a um governo que trabalha a elite mais podre do mundo. O truque então é transformar a política em algo que se restrinja cada vez mais a uma luta de costumes, porque assim ela se torna naturalmente visceral, engajando o público mas não afetando em nada o poder de quem controla o mundo. O grande truque da esquerda e seus associados é esterilizar o debate sobre crime e punição retirando dele o componente moral. Tudo é reduzido a uma questão técnica a ser discutida em juridiquês, usando os termos e o vocabulário estabelecidos pela esquerda. Qualquer tentativa de trazer de volta ao debate o aspecto moral do crime, incluindo o fato de que ele resulta de uma escolha feita pelo criminoso, é respondida com todo tipo de ofensas, agressões e ameaças. Qualquer tentativa de alinhar a legislação com as expectativas morais da maioria da população, que deseja punição dura e muitas vezes definitiva para os criminosos,
é respondida com argumentos de inconstitucionalidade ou classificada de violação dos direitos dos criminosos. Alegar inconstitucionalidade para projetos de endurecimento da lei é recorrer a tecnicismos para evitar reflexão e debate sobre questões graves, com repercussões morais profundas. Antes que o Brasil consiga debelar a guerra civil não declarada de nossas ruas, é preciso trazer de volta o aspecto moral da questão e rejeitar o uso de ideias e de um vocabulário criados para distorcer o debate já no começo. O termo letalidade policial foi criado para gerar a percepção de que a polícia é uma força assassina. Por que não se fala em letalidade criminal? Por que não de fala em letalidade jurídica, as inúmeras mortes causadas por criminosos soltos que deveriam estar presos? Por que usar a palavra violência, quando o termo correto é crime? Porque crime tem um autor que precisa ser punido. Violência é um termo genérico, cuja origem pode ser atribuída à cultura, à economia ou à sociedade. Como se pode acusar o Brasil de encarceramento em massa quando 92% dos homicidas e 98% dos assaltantes nem sequer são identificados? Quanto mais presos? Porque as ONGs que mais atuam para influenciar a legislação penal e o debate público sobre segurança no Brasil recebem doações de entidades estrangeiras como a Open Society Foundations, do bilionário esquerdista George Soros? Reino Unido. Nigel Farage declarou que o seu partido Reform UK rejeitará a influência do Fórum Econômico Mundial e cancelará a adesão da Grã-Bretanha. Rússia, Coreia do Norte. Kim Jong-un chamou a Rússia de o amigo e aliado mais honesto, e referiu-se a V. Putin como o amigo mais querido do povo coreano. Os dois países assinaram um acordo que prevê ajuda mútua em caso de agressão contra qualquer um deles. França. Muitos programas de esquerda, o partido de Marine Le Pen, Rassemblement International, pretende privatizar a emissora de TV estatal francesa. Sébastien Chenu, vice-presidente do partido, disse que a televisão e a rádio públicas na França precisam de um pouco de liberdade, um pouco de oxigênio. Lula, o PT e seus amigos do consórcio, inclusive na velha imprensa, podem insistir, mas é fato. A repulsa contra a corrupção e contra a bandidagem institucionalizada está despertando de novo na sociedade. O resultado é a democracia viva, pacífica nas ruas. Analisei a íntegra do edital do STF para monitorar redes sociais, algumas ponderações. Não parece um serviço para estudar a imagem da corte, como defensores da medida têm dito. Uma das exigências do edital é identificar fontes detratoras e influenciadores no ambiente digital. Qual seria o interesse de monitorar não apenas assuntos ou temas, mas também usuários? Cláusula 2.5. 2. Se a função é de estudo da imagem do tribunal, não de vigilância, qual a razão de serem exigidos relatórios diários, com alertas em tempo real por mensagem instantânea? Cláusula 2.6.1. 3. Blogs poderão ser monitorados. Cláusula 2.8.1. Ou seja, determinados sites jornalísticos ou canais de formadores de opinião poderão passar a ser rastreados diariamente, a depender da escolha da Corte. 4. Ainda que fosse uma inocente e acadêmica compilação de conteúdo, o STF não tem essa função. A Constituição lhe impõe julgar tecnicamente os casos, sua imagem perante a sociedade depende disso, não de campanhas publicitárias ou monitoramento de imagem. Não há interesse público na licitação aberta devendo, a meu ver, ser impugnada por medida judicial contra quem a realizou ou revogada pelo próprio STF. Ecoterroristas do movimento. @Justop_oil. Espalhando tinta sobre Stonehenge, uma estrutura pré-histórica com milhares de anos. O governo russo disse que se o objetivo dos Estados Unidos, Reino Unido e Europa fosse a paz na Ucrânia, eles deveriam ter parado de enviar armas para os ucranianos. Ou seja, para os russos, a única forma de haver paz na Ucrânia é se o Ocidente deixá-los vencer a guerra que eles começaram. Detalhe importante, a tal iniciativa de Putin referida no post do governo russo é: a Ucrânia deve aceitar a perda da totalidade dos oblasts de Luz, Donetsk, Zaporizhia e Kherson. Não apenas as áreas ocupadas agora pela Rússia, mas a totalidade. 2. A Ucrânia deve desmobilizar completamente as suas forças armadas e entregar para a Rússia a responsabilidade pela sua defesa. 3. A Ucrânia deve se declarar neutra, ou seja, não poderá entrar em alianças militares e não poderá receber ajuda militar estrangeira em caso de agressão. 4. O governo de Zelensky deve ser deposto e um governo pró-russo deverá ser eleito, sob supervisão da Rússia.
Pavel Zarubin, propagandista do Kremlin que está acompanhando a visita de Vladimir Putin à Coreia do Norte, dizendo, diante da euforia coreografada dos norte-coreanos: "Não conheço nenhum país onde as pessoas podem respirar tão livremente."